Olá, seja bem-vindo a uma recapitulação da lição da Escola Sabatina pela equipe Infolição. E nesta semana temos um tema muito especial que é a respeito da cosmovisão bíblica, os olhos do Senhor. E no estudo de hoje estão com a gente o pastor Moraes Júnior, pastor Bruno Flávio e o pastor Esron, que é o autor da semana. E para iniciar o nosso estudo, convidamos você a fazer uma oração neste momento. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de conhecer mais a Tua palavra. Que o Senhor nos oriente e esteja conosco através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com vocês então o pastor Bruno Flávio. Começa aí, pastor. Conte para a gente aí a respeito da cosmovisão bíblica. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí ao nosso Infolição. E eu gostaria de começar contando aqui um pouquinho da história de um colega. Isso faz muitos anos, ele não era da minha turma, mas numa aula de genética, o nosso livro de biologia falava sobre o daltonismo, né, que é uma característica que acaba atingindo a maioria sendo homens. E muito interessante que no livro de biologia tinha alguns exemplos, né, mostrando, olha, pessoas daltônicas não enxergavam isso. E esse colega no meio ali da aula, ele levanta a mão e fala, professor, o meu livro está com um problema, eu não estou vendo aqui o exemplo, eu queria dar uma olhadinha no livro dos outros. E olhou para o livro dos outros e falou, uai, não estou conseguindo ver. E o professor olhou para ele, era um professor assim bem diretão, olhou para ele e falou, parabéns, você é daltônico. Aquele colega tinha passado a vida inteira, até então, mais ou menos uns 16 anos da vida dele, sendo daltônico, enxergando o mundo de uma maneira completamente diferente do que todas as outras pessoas enxergavam, só que ele não sabia. E a verdade é que cosmovisão é mais ou menos isso, é a maneira comunitária como nós enxergamos o mundo. E a lição ela começa no sábado dizendo que não existe uma cosmovisão neutra. E é muito interessante a gente perceber isso, porque a maneira como você enxerga o mundo vai mostrar a maneira como você reage a esse mundo. E a lição aqui na nossa infolição de sábado, ela vai fazer alguns pontos importantes de comparação da nossa cosmovisão cristã com a cosmovisão secularizada. Então, por exemplo, a cosmovisão cristã, ela vai pressupor a criação e a queda do homem, né, a corrupção do homem, e também que esse homem ele precisa ser resgatado, transformado, e aí sim ele vai viver para sempre. Isso é interessante porque só nessa visão você consegue enxergar a maneira como você vai lidar com muitas questões. A cosmovisão secularizada, por exemplo, ela vai dizer que o homem não foi criado, que o homem não foi corrompido, que o homem não precisa ser resgatado, que ele não vai ser transformado e que ele não vai viver para sempre. Isso vai dizer muito sobre a maneira como um grupo vai viver e como outro grupo vai viver. Porque se você entende que o homem não foi corrompido, então você não precisa nem se preocupar, porque você pode, inclusive, dizer que você é naturalmente bom. E o que você tem, os desejos que vêm do seu coração, as coisas que você quer fazer, elas são boas. E a gente ouve algumas frases, né, do tipo, olha, se o meu coração diz isso, então vai ser a verdade. Se o meu coração diz isso, vai ser bom para mim. Se o homem ele não precisa ser resgatado e nem transformado dessa corrupção, o que vai acontecer é o quê? Que a maneira como você vive, e você vai decidir essa maneira, ela vai ser praticamente a maneira certa. A gente vive numa cosmovisão nihilista, né? Uma cosmovisão que não olha para um significado, e na prática, você também vai ter o quê? Se o homem não vive para sempre, se não existe a possibilidade da eternidade, é como o Paulo fala, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, você acaba dando margem para ter uma vida de busca por prazeres, de busca por significado, onde você vai atribuir significados a várias coisas. E muito interessante, eu deixei o primeiro ponto por último, porque os nossos pressupostos, a gente acreditando num Deus criador e num Deus que vai guiar a nossa vida, isso vai mudar muito a maneira como a gente vai enxergar o mundo. Por isso, se você abandona o pressuposto que Deus é criador, se não há criação, não há pecado, porque o pecado começou no Éden. Se não há pecado, não há corrupção. Se não há corrupção, não há necessidade de resgate. Se não há necessidade de resgate, não há necessidade de transformação. E se não há necessidade de transformação, então você pode viver como você quer, buscando os prazeres
porque você não vai viver para sempre. Então percebam, a maneira como nós enxergamos o mundo, a realidade, vai ser a maneira como as nossas atitudes vão ser guiadas e vai ser também a maneira como nós vamos guiar a nossa vida. E a lição ela começa mostrando isso. Cosmovisão não é só como você enxerga o mundo, mas é a maneira como você vai escolher o seu caminho de vida. Agora a gente vai passar então para a lição de domingo e eu vou aí chamar o nosso amigo Pablo para continuar aí o nosso comentário. Muito bom, meu amigo Bruno. É muito interessante isso que você falou, porque isso culmina no nosso relacionamento com Deus também. Porque dependendo da visão de mundo que nós temos, nós teremos, então, o relacionamento com Deus vai depender dessa visão de mundo, dessa cosmovisão. Para que nós possamos nos relacionar com Deus da forma que Ele deseja, da forma que nos trará felicidade, a gente precisa ter uma visão correta de quem é Deus. Para podermos nos relacionar com Ele, precisamos saber como é o seu caráter, como Ele se relaciona com os seres humanos. Então, quem é Deus? Quem é a pessoa de Deus? Para a educação cristã é fundamental conhecer a realidade de Deus e o tipo de Deus que Ele é, certo? Então, Deus, Ele é onipotente. A Bíblia ele apresenta Deus como aquele que pode fazer tudo, aquele que é capaz de tudo, aquele que está no controle de tudo. Mas não somente onipotente. Deus, ele tem o poder, mas ele ama as suas criaturas. Ele pode fazer o que quiser. Na Bíblia, nós encontramos um Deus todo-poderoso que foi capaz de morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Ele poderia, no estalar de dedos, ter apagado da existência todos os seres vivos e ter resetado, ter iniciado, ter começado um novo planeta, ter começado um novo céu, ter começado tudo de novo. Mas ele foi pelo caminho mais difícil. Ele preferiu ali resgatar aqueles seres que se perderam. Então, quando a gente fala da onipotência de Deus, é impossível não lembrar também do seu amor, do caráter dele, que Deus, ele não simplesmente tem amor, mas ele é amor. Então, ele, por ser onipotente, ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, em todas as épocas, em qualquer lugar. Ele é eterno, ele não tem princípio nem fim. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. E ele está também no controle de tudo. Ele conhece todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. Até mesmo aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós ainda iremos pensar. Deus ele está para além de toda a nossa compreensão. Então, o texto bíblico nos diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Os olhos do Senhor, na verdade, estão sobre toda a terra. Não há nada que passe despercebido dos olhos do Senhor. Quando nós temos essa cosmovisão de quem é Deus, da pessoa de Deus, do tipo de Deus que Ele é, do seu caráter, nós podemos, então, nos relacionar muito melhor com Deus. E para continuar esse assunto, quero chamar aqui meu amigo, o pastor Esron, o autor dessa semana. Ok, obrigado. Vamos dar continuidade aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre a pergunta de Leibniz, né? E para poder falar sobre essa pergunta, eu queria mostrar esse livro aqui para você, do autor William Lane Craig, Apologética Contemporânea, né? A Veracidade da Fé Cristã. Ele também tem um outro livro muito bom, que é um dos best-sellers dele, que é Apologética para Questões Difíceis da Vida, né? Então, é um autor batista, e ele defende muito a fé cristã. Ele é um apologeta de primeira, né? E aqui ele vem falando um pouquinho sobre essa pergunta de Leibniz, né? Que é, por que há algo em vez de nada? E para esse alemão, Leibniz, poder fazer essa pergunta, ele tinha premissas, né? E essas premissas se resumiam em pelo menos 5 premissas que eu irei ler para você. A primeira era o seguinte: tudo que existe tem uma explicação para existir, seja por uma necessidade
de sua própria natureza, ou seja, por uma causa externa. Então, tudo que existe precisa ter uma explicação para existir. Segunda premissa, se há uma explicação para a existência do universo, essa explicação é Deus. Terceira premissa, o universo existe. Quarta, portanto, se o universo existe, então tem uma explicação para ele poder existir. E a quinta, a explicação para a existência do universo é Deus. Então, por isso que a lição começa com essa pergunta, né? Por que há algo em vez de nada? E sobre o surgimento do universo, nós temos pelo menos aí as três correntes principais aí, né? Nós temos o criacionismo, que é o que a Bíblia defende, né? De que Deus ele criou os céus e a terra. É interessante, a lição vem comentando sobre isso, que a Bíblia não começa assim, tendo em vista que Deus ele existe. A Bíblia não começa explicando que Deus existe para poder dizer que ele criou. Não, só apresenta, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Então a Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. A Bíblia não está ali para explicar se Deus existe ou não. Já parte do pressuposto que ele existe e que ele é o nosso Criador, né? Nós temos também, contrário ao criacionismo, e a lição vem falando aqui o quanto que essa crença é perigosa, é o evolucionismo. E, primeiramente, só existiu o evolucionismo ateísta, ou seja, tudo surgiu não das mãos do Criador, mas de uma grande explosão, né? As formas de vida que vemos hoje surgiram de formas de vidas anteriores, numa crescente e numa constante evolução. E pior ainda, apareceu agora o evolucionismo teísta, o mais recente aí, né? Acreditando que é possível você harmonizar a evolução com o criacionismo, tentando harmonizar a Bíblia e evolucionismo. Então, isso é pior ainda, né? A lição chega até a falar o seguinte: é difícil imaginar um ensino mais contrário à Bíblia do que a evolução. E pior do que isso é tentar harmonizar o evolucionismo com o criacionismo. Então, nós acreditamos na doutrina cristã que a Bíblia apresenta na doutrina do criacionismo. Nós somos criaturas de Deus. Agora eu quero passar aí para a parte de terça-feira. Convido aí o Bruno que dê continuidade. Obrigado, João. A parte de quarta-feira, ela vai começar aqui, a nossa influência ela apresenta e uma ilustração da lição que eu acho muito interessante, que é a maneira como um ateu e como um cristão enxergam a mesma coisa, que é o arco-íris. Então, o ateu ele vai ver como um fenômeno natural e o arco-íris vai ser visto por um cristão como sendo um símbolo da aliança divina, como está lá em Gênesis 9, do verso 13 até o verso 16, logo depois do dilúvio. Uma aliança, um símbolo da aliança noédica, né? Um símbolo da aliança feita com Noé, onde Deus garante por meio do arco-íris de que ele não destruiria o mundo por meio de outro dilúvio. É muito interessante porque a cosmovisão ela implica em narrativa. Eu vou explicar um pouquinho melhor agora o que é isso. A narrativa é quando você pega vários fatos e você costura esses fatos numa forma coerente, uma forma mais ou menos coerente, para você poder dar uma linha de pensamento. A cosmovisão ela implica em narrativa, por quê? Porque você vai pegar os fatos como você percebe a realidade, e eles vão ser costurados de uma maneira lógica, uma maneira mais ou menos coerente. Em outras palavras, a cosmovisão ela vai ser a maneira como você interpreta a realidade. Então, a gente vai ter, às vezes, uma mesma situação, ela pode ser interpretada de maneira diferente por diferentes cosmovisões. Eu mencionei aqui de um colega que tinha daltonismo, e eu tive uma outra experiência com outro amigo meu, e é interessante que esse amigo, ele em algum momento da vida dele, ele adquiriu uma cosmovisão muito secularizada. Então ele realmente questionava muitas questões da Bíblia, em especial quando lidava acerca de pessoas com visões diferentes, de outras fés, ou até de uma ética não cristã, né, em relação ao respeito, ao amor, à maneira como os outros deveriam ser tratados. E é interessante que, em certo momento,
esse colega ele entra em choque, ele lê a Bíblia, ele lê os evangelhos e ele entra em choque. Porque ele percebe de que o que ele julgava ser virtude nem sempre era considerado virtude por Jesus. Ele era cristão, mas ele não percebia que tinha um choque ali entre a sua narrativa, como ele interpretava a realidade, em especial como ele lidava com as pessoas não cristãs, e como a Bíblia lidava também com a mesma questão. Então, como eu disse, a gente tem uma narrativa. O que nós vamos acabar olhando e o que nós entendemos das Escrituras vai acabar modificando a maneira como nós interpretamos a realidade. Às vezes, uma mesma coisa que a Bíblia pode trazer como uma abominação, você pode ter uma outra pessoa dizendo como sendo algo lindo, algo bonito, e vice-versa. O que uma pessoa julga como abominação, né, a nossa cosmovisão secular, nihilista, julga como sendo uma abominação, o cristianismo vai tratar como sendo algo importante. E, para mim, não existe melhor exemplo desse do que a noção de que existe uma verdade absoluta, universal. Então, enquanto a cosmovisão secular ela vai colocar ali dizendo que não existe uma verdade absoluta, que todas as verdades elas são, a nossa cosmovisão pós-moderna no geral, que todas as verdades elas são absolutas, mas elas conversam entre si, o cristianismo ele vai vir com uma visão diferente disso, uma interpretação diferente da realidade. E aí vem um ponto importante. Muitas vezes nós queremos colocar uma ideia na cabeça de alguém, a gente quer evangelizar alguém, mas a gente não quer mexer na cosmovisão dela. E nós, pastores, pelo menos, eu acredito que os outros colegas também passam por isso, às vezes a gente vai ensinar alguma verdade bíblica e o que a gente percebe é que a pessoa, ela lê o texto bíblico, ela vê o que está escrito ali, mas muitas vezes é como se aquilo não entrasse, porque ela não interpreta a realidade. O que ela lê ali, uma palavra na Bíblia, no mundo dela, né, na realidade, na visão de mundo, na cosmovisão dela, vai falar de uma maneira diferente. Então, é muito importante nós usarmos realmente a cosmovisão bíblica para enxergar o mundo como ele de fato é. E isso significa também, no processo de evangelismo, que é um passo antes. A gente precisa trabalhar um passo antes. Por isso que nossos estudos bíblicos começam sobre a importância da Bíblia, sobre a criação. Então, é o começo do caminho que a gente vai evoluindo. Isso que você está falando é muito importante no contexto da evangelização, porque antes de querermos tentar, ousar, mudar a visão de mundo de alguém, nós precisamos expandir a nossa visão de mundo. E o que seria esse expandir? É entender outras cosmovisões, outras visões de mundo. Então, eu, por exemplo, você, nós aqui, nós temos uma cosmovisão bíblica, cristã, de mundo. Mas, para que essa cosmovisão seja mais eficiente ao alcançar outras pessoas para o Evangelho, nós precisamos compreender também outras cosmovisões. No exemplo do arco-íris, para o ateu, o arco-íris é apenas um fenômeno natural. Para nós, não. Ele também, ele é um fenômeno natural, fruto da refração dos raios do sol sobre as gotículas de água, ali dividindo a luz branca nos 7 espectros, né, nas 7 cores do arco-íris, mas ela não é somente isso. Ela é também um símbolo da aliança de Deus com os homens. Então, percebam, a nossa cosmovisão, ela se expande, ela se torna mais eficiente quando a gente conhece as outras cosmovisões com as quais a gente acaba se relacionando em algum momento. Então, é muito importante termos a cosmovisão bíblica, mas também temos compreensão do outro, né? Para que a gente possa, então, expandir, apresentar a cosmovisão bíblica. E é até interessante, Pablo, porque se a gente entende que temos uma cosmovisão e que outras pessoas têm outra cosmovisão, a gente consegue estabelecer um diálogo. Mas quando a gente não entende nem que nós temos uma cosmovisão, nem que os outros têm, o que acaba acontecendo é que eu estou falando de uma coisa e outra pessoa está falando de outra coisa diferente e não existe comunicação. É como, não sei se já aconteceu com vocês, de você ter... Exatamente, não sei se já aconteceu com vocês, se vocês estão conversando e tem 2 pessoas com o mesmo nome. E você está falando de uma, mas com quem você está conversando estava falando de outra pessoa. Isso é muito comum de acontecer.
E eu percebi isso quando era professor de escola sabatina, antes de ser pastor, era professor da classe dos jovens, que eu percebi que às vezes quando eu ia dar um estudo bíblico, quando eu ensinava, eu falava uma coisa e as pessoas entendiam outra. Então, é importante a gente entender, até dentro do aspecto da educação, saber onde nós estamos, saber onde o outro está na sua visão de mundo, na sua interpretação de realidade, para que a gente possa fazer uma narrativa, apresentar, melhor dizendo, a nossa narrativa cristã, a nossa cosmovisão cristã, dentro de um aspecto que faça sentido para o próximo. Agora, eu vou passar, então, a nossa lição de quarta, agora, para o nosso amigo Ezron, o autor dessa semana. Pode falar, Ezron. Obrigado, amigo. A parte de quarto vem falando sobre adorai o Redentor, né? Interessante que nós temos aí um passo a passo. Primeiro, como o Bruno estava falando, nós precisamos apresentar a cosmovisão bíblica para as pessoas. Então, depois que eu apresento a cosmovisão para essa pessoa, o segundo passo agora é fazê-la entender que só o conhecimento, só saber não é necessário. De acordo com a Bíblia, não basta eu somente entender que Deus é meu Criador. Eu preciso agora adorá-lo. Aí no infográfico você pode perceber que, de acordo ali com a primeira mensagem angélica, né? Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, nós encontramos ali 3 imperativos no versículo 7. O primeiro imperativo é temei a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós devemos aceitá-lo não somente como Salvador, mas também como Senhor. Ele nos ama, isso é verdade, mas é apenas meia verdade. O mesmo Deus que nos ama pede também que é para a gente temer a Ele, obedecê-lo, ter reverência pelo nome dEle, ter respeito pelo nome dEle. Então a gente vê muito isso nos canais de YouTube, né? As pessoas falando sobre um Deus que ama, um Deus que perdoa. De certa forma isso é verdade, mas é apenas meia verdade. Nós também temos um Deus que precisa ser pregado, que Ele é o nosso Senhor. Então, meu amigo, ao aceitar a Deus, ao aceitar a Jesus, nós aceitamos o combo completo, o meu Salvador e o meu Senhor. Também nós encontramos o segundo imperativo, que é glorificar ao Senhor, ou seja, tudo dar glória para Deus. Nós precisamos cada dia mais tirar o nosso egoísmo e colocar o nosso orgulho de lado também e procurar glorificar sempre o nome de Deus por tudo que eu tenho e por tudo que eu sou, dar glórias ao nome de Deus, que o nome de Deus fique em evidência e não o meu. Então, esse fica um conselho para nós. Nós precisamos cada dia pedir para que Deus diminua nós e que Deus ele possa ficar em evidência. E o terceiro imperativo é adorai ao Criador. Então não basta simplesmente saber que Deus é o nosso Criador. Nós precisamos adorá-lo também. Eu quero finalizar essa parte de quarta-feira deixando uma frase de Hank Stefanovic. Eu vi um dos vídeos dele no YouTube explicando ali capítulo por capítulo de Apocalipse e ele fala o seguinte, né? Deus, ele te dá o livre-arbítrio para poder você escolher adorá-lo ou não. Mas a partir do momento que eu escolho adorar a Deus, precisa ser do jeito dele. Tem gente que quer adorar a Deus do seu jeito. Não, tem que ser do jeito dele. Me veio aqui à mente também, né? A atitude de Caim e Abel, né? Caim e Abel. É interessante que Deus disse como é que queria esse sacrifício. E eu tenho certeza que Caim, ele não foi apresentar para Deus, ele não foi pegar frutos podres debaixo da árvore, ele pegou o melhor. Então, esteticamente, estava muito mais bonito do que o altar de Abel. O altar de Abel tinha um cordeiro ali morto, degolado, saindo sangue, enquanto que o altar de Caim estava lá tudo muito bonitinho, esteticamente, mas não foi do jeito que Deus pediu. Então, amigos, Deus ele nos dá o livre-arbítrio para adorá-lo ou não. Mas a partir do momento que eu e você escolhemos adorar a Deus, precisa ser do jeito dele e não do nosso. Eu achei interessante o que você falou, porque muitas vezes a gente pega Jesus, e é bem comum que façam isso com Jesus, e nós, assim, né, generalizando, né, as pessoas pegam Jesus e colocam dentro de uma cosmovisão que às vezes é uma cosmovisão secular, às vezes é uma cosmovisão até que pressupõe que Deus não existe.
E dentro dessa visão, Jesus é um exemplo de alguém que fez algo bonito. Mas na cosmovisão cristã, Jesus é Senhor, né? Até uma palavra pesada, né? Que nós somos servos de Cristo. E servos, a gente já viu até isso antes, né? Escravos, né? Nós somos escravos. É como se a gente abrisse mão da nossa vontade. Então, é interessante isso porque quando você vê, e aí fica até para você que está assistindo a gente, um disclaimer, né? Um aviso. Se você percebe que Jesus está sendo só um elemento dentro da sua visão de mundo, dentro da sua cosmovisão, é porque provavelmente a sua cosmovisão está sendo secularizada. Jesus está sendo só um convidado dentro dela. Mas se você realmente tem uma cosmovisão bíblica, aí é realmente como o Esdron falou, você vai temer a Deus, glorificar e adorar, servi-lo como escravo de Cristo. Moraes, é com você, meu amigo. Muito bem. Eu quero ler só 2 textos bíblicos aqui, que está em Levítico 19, 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu filho do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levítico. Isso aqui não é novo mandamento, não. Lá em Deuteronômio 6, 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui é um mandamento antigo, né? É um princípio antigo. Quando Deus criou esses mandamentos aqui, ele criou como princípios. O princípio ideal é o amor. Se nós amássemos, não precisaríamos se ater à lei e a decálogos. E é importante da cosmovisão que você, antes de entender a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, você tem que entender a ramaxiologia, a doutrina do pecado. E a lei, ela exerce uma função importante dentro da cosmovisão cristã. Porque o indivíduo tem que, primeiramente, saber o seguinte, que a lei exige uma obediência restrita. E ele não consegue essa obediência. Portanto, ele precisa do evangelho. Ele precisa da salvação, da graça em Cristo. E aí o pastor Esdron colocou aí os princípios, né? Ele colocou 10 princípios, há configurações diferentes desses princípios. De qualquer forma, são os princípios que regem o mundo. Quando você fala assim, o indivíduo passa o farol vermelho, se ele passar o farol vermelho dolosamente, ele está cometendo não uma infração, mas ele pode matar alguém e está indo contra o princípio, né, do respeito à vida. E não eu estou falando da lei de trânsito, mas qualquer lei que você possa infringir, roubar, matar, ou de trânsito, ou qualquer lei do vade-mecum, ela vai sempre infringir os princípios da lei de Deus. O fato é que a lei de Deus, aí, os 10 mandamentos, nós aprendemos também que os princípios podem melhorar nosso relacionamento. A lei de Deus é o código moral que nos mostra o que realmente é bom aos olhos do Pai. A lei tem uma função importante dentro da cosmovisão. E eu finalizo aqui já praticamente dando uma visão geral do que é cosmovisão. Eu peguei isso de um filósofo que disse que cosmovisão é a visão do mundo, é uma interpretação da realidade. Veja, tem a realidade e eu interpreto essa realidade. Essa interpretação não é objetiva, ou seja, não é a verdade última. Ela precisa de um pressuposto, que foi falado aqui pelo pastor Bruno Flávio no início. O pressuposto é quando eu admito uma realidade que eu não posso provar. Por exemplo, eu tenho o pressuposto da fé. Pela fé, eu creio que o mundo foi criado, mas eu não posso provar isso. Mas isso não é uma exclusividade minha do cristianismo, é também da ciência. A ciência admite o Big Bang, mas não pode provar. Ela tem um pressuposto. E o pressuposto é o que vai reger minha vida. Você vê um indivíduo que entra no avião e se mata, é porque ele crê na cosmovisão dele que ele vai ressuscitar entre 70 virgens. Quando você vai à cultura nórdica, que o indivíduo, por que são os maiores heróis da época? Eles brigavam até a morte. Porque na cosmovisão deles, aquele que morria em batalha com a espada na mão, ressuscitaria no Valhalla, e é perto da cidade de Asgard, e ele teria, então, ele beberia vinho, comeria carne de porco, aquela carne jamais acabaria. No final da tarde, eles lutariam até a morte, no outro dia, eles manteriam ressuscitados. E isso tudo, eles fariam isso o dia inteiro, a eternidade. Mas para você morrer e ir para o Valhalla, para o céu nórdico, você tinha que morrer em batalha. E isso tornaram esses homens os homens mais aguerridos do mundo. Porque a visão que você tem
A cosmovisão que você tem vai reger a sua vida. A nossa cosmovisão é bíblica e ela que nos influencia. Por exemplo, eu sou um pastor, prego constantemente, dou estudo bíblico, porque eu creio ter uma cosmovisão que me motiva e me influencia. Então é importante essa lição, porque se você não tem uma cosmovisão bem definida, fica muito difícil de você sobreviver. Até mesmo os ateus, quando confrontado com a morte, por exemplo, a cosmovisão deles são abaladas. É abalada. Portanto, eu apelo a você que você tenha uma visão de Deus, uma visão do homem e uma visão do universo. Toda cosmovisão ela é embasada no que eu penso de Deus, no que eu penso do ser humano, de mim, e no que eu penso do universo. Um tempo atrás eu estava assistindo um documentário e aquele cientista americano, não vou lembrar agora, o que apresenta o Cosmos, acho que é Neil Tyson, não vou lembrar agora o nome dele certinho. Achei muito interessante porque o programa começa ele falando do absurdo que era ter fé num Deus criador. Falando, isso aí vai diretamente contra a física, vai diretamente contra o que a gente conhece como ciência. Mas o interessante é que no final desse mesmo programa, ele responde sobre a singularidade dos buracos negros e ele mesmo faz uma pergunta retórica, ele responde, o que existe dentro da singularidade? O que existe dentro de um buraco negro? E é interessante que a resposta dele é qualquer coisa. Qualquer coisa. As leis da física podem nem se aplicar lá dentro. As leis da física, elas podem ser exatamente como as nossas, mas elas podem ser completamente diferentes. O mundo como nós conhecemos, ele pode ser completamente diferente lá dentro. E eu complementei mentalmente, né, perguntando assim, qualquer coisa, mesmo que não é explicado pela física, até Deus. Então, é interessante que se você tira Deus no começo da história, ele não vai estar no final. Se você, como você colocou, se a sua visão de Deus considera que Deus é impossível de existir, ela não vai explicar o universo, ela não vai explicar o homem. Então, a mesma realidade, ela pode ser vista de maneiras diferentes e se nós colocamos Deus como pressuposto, ele vai estar nas respostas. Mas se você tira Deus como pressuposto, criador, ele não vai aparecer em outro lugar. Aí nós voltamos para aquela escalada do cientista. Escalou a montanha e quando chegou lá ele percebeu que o teólogo já estava lá em cima, no cume. Então quero finalizar aqui o momento nosso com a oração do autor do conteúdo e dos gráficos essa semana, dos gráficos, pastor Ezron. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse momento onde nós nos rendemos diante do Senhor para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, obrigado, porque nós conhecemos a verdade. A Tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade nos libertará. Te agradecemos pelo privilégio de termos uma cosmovisão bíblica e oramos por aqueles que ainda não têm, que o Senhor nos use como instrumentos para podermos apresentar essa cosmovisão bíblica a essas pessoas. Abençoe cada um dos nossos seguidores que estão sempre nos ouvindo, continue abençoando eles e motivando para que eles continuem estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.